Misael, no portal eu coloquei uma atividade já referente à atividade 11, né? Que é o arquivo 11, que é sobre arquivo 3, na verdade, que é sobre o backup, né? Backup do AD, a instalação do AD, o backup do AD, e a gente passou o arquivo, parou aí. A gente fez a correção, deu uma pesquisa que vocês fazerem, tem uma atividade 10, né? A gente corrigiu a atividade 10 e a gente passou o 14 e 15. Do 14 aqui, da infraestrutura do EAD, tá, ó, 14, tem uma atividade 11 aqui que é referente à infraestrutura do EAD, a infraestrutura do AD. E depois a gente vai corrigir e vão passar a atividade referente à configuração de usuários do AD. Então, referente a essa aula 14 aqui, ou esse PowerPoint aqui, da semana 12, nós temos uma atividade já no portal que é a atividade 11. Tá? Atividade 11. Então, enquanto a gente espera o pessoal chegar aí, você pode ir fazendo a atividade 11, tá, Misael? Tá? E aí, depois, se você sinalizar antes vou dar, acho que meia hora você consegue fazer isso. Mas se você finalizar antes, você me fala aqui, abre o áudio e fala, que aí eu disponibilizo a atividade 12, Semana tá? Também. 12? A 12 é do arquivo 15, que está lá na semana anterior também. Então, fazer a 11, que já está disponível para você, a 12 eu não liberei ainda para você. Aí a gente faz a correção depois da 11, assim que você fala, ó, terminei. Aí a gente faz a correção e depois eu te passo a 12, a gente faz depois a correção da 12. Beleza? Qual a atividade? Estou procurando se estou achando não no portal. Essa aqui, ó, vou te apresentar aqui. Esqueci que eu não estava compartilhando aqui, estava pensando em estar compartilhando. Vamos lá, aqui. Deixa eu ver. Pronto, essa atividade aqui, ó, no portal, semana 13, beleza? Tem atividade 11 aqui, ó. Essa atividade 11, ela é referente ao arquivo aqui, aula 14, a infraestrutura do AD, né, aula 14, tá? Então, dá uma olhadinha nesse PDF aqui, uh, baixa, e aí você vai fazendo depois essa atividade 11 aqui, tá? Vou dar até 4 horas para você fazer isso. Se você fizer antes, você me fala, que aí a gente já vai corrigir junto essa atividade, aí eu passo outra atividade para você e depois a gente vai para a penúltima parte, que é o GPO. Beleza? Vou parar aqui a apresentação um pouquinho. Eu estou mexendo em alguns arquivos, mas aí vai fazendo aí. Você entendeu, Israel? Vou fazer agora. Tá, ok.
Boa tarde, Renan. Você utiliza o navegador Google Chrome? É esse o navegador que está passando aqui. Renan, a gente colocou uma atividade no portal, tá? E a gente está dando um tempo para fazer essa atividade. A atividade 11, ela corresponde ao arquivo 14 da semana anterior lá do portal de administração e sistemas operacionais de redes, tá? Daqui a pouquinho, em 4 horas, a gente vai estar corrigindo essa atividade.
Boa tarde, Cleide. Boa tarde, professora. Bom, a gente passou uma atividade, né, lá no portal, com a atividade 11, que você me perguntou na última aula, eu falei que tinha tido 13, é porque eram 13 atividades, né, referentes ao que a gente já tinha passado, mas eu não tinha passado ainda a atividade, né, É a algumas última, né? atividades. Eu vi. Eu achei até, falei, nossa, eu Já tinha feito tinha uma agora. atividade 10 para fazer, além da 9, né? Aí Beleza. eu levei, já tá na 3. Mas hoje a gente colocou atividade 11 lá no portal, o pessoal te deu um tempo para fazer. E agora a Aham, gente vai corrigir essa atividade 11, tá? aham. Já coloquei no portal lá a correção. A gente vai abrir aqui, vou fazer a correção junto com vocês. Deixa eu aumentar aqui. Eu fiquei pensando, gente, quanto tempo eu tô nisso? Porque eu tinha feito, eu faltei acho que uma aula. Ah, eu tenho um monte. É porque hoje a gente vai colocar 3. Hoje. Não, hoje não vai dar tempo de fazer 3, não, mas a gente vai fazer 2, né? Referente à matéria que a gente já passou. A gente já tinha passado, né? E a gente deve começar a GPO, falar um pouco de GPO. Não sei se dá tempo de começar e finalizar GPO, mas a gente deve falar um pouquinho hoje. Então, questão 1, em relação ao comando de linha, né? NetDoom carry FSO, marcar a alternativa correta. Mostre quais controladores de domínio estão funcionalidades dos mestres de operação. Questão 2, sobre as estruturas lógicas do Active Directory, né, que é o arquivo 11 lá que está na semana anterior, na semana passada. Assinale a alternativa correta. A estrutura lógica do AD é composta basicamente por florestas, árvores, domínios e unidades organizacionais. Questão 3, sobre os conceitos básicos de domínio, assine a alternativa incorreta. Calma, professora. Tá bom. Peguei aqui. 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 Estrutura lógica do AD, né? Que é a floresta, árvore, domínio, unidades organizacionais. 3, são os conceitos básicos de domínio. Assinale a alternativa incorreta. Estrutura física do Active Directory. Por que é incorreto ser estrutura física? Porque o domínio faz parte da estrutura lógica, né? Tá na questão até anterior aqui, questão do domínio. Então, dizer que o domínio é uma estrutura física seria que a resposta errada, né? Da 3. 4. Sobre os conceitos básicos de floresta, assinale a alternativa incorreta. Floresta é uma estrutura hierárquica de unidades organizacionais. Está errado isso aqui. Floresta é um conjunto de árvores. É agrupamento de uma ou mais árvores de domínios, né? Então, errado esse de cá. Professora, A 3? A 3 é a estrutura física do AD, é a letra A, que é incorreta. tá, obrigada. Quinta. Opa. Supondo que tenhamos uma árvore de domínio do Active Directory com um mestre de esquema, um mestre de nomeação de domínio, 3 emuladores de PDC, 3 mestres de RID e 3 mestres de infraestrutura, podemos afirmar que ao todo temos 3 domínios.
Como que eu sei isso? Porque a parte física, né? Tá tudo 3 aqui, ó. 3 emuladores, 3 PDCs, 3 mestres de RID. Então, a gente vai ter 3 domínios. Tá tudo 3. Desses compõem a parte realmente, né, da estrutura física. Questão 6. Assinar a alternativa correta sobre os controladores de domínio. O controlador de domínio tem a função de executar o Active Directory. Letra C. Beleza? Opa, questão 7. Sobre os conceitos relacionados ao Active Directory, marque a alternativa incorreta. Escolha uma opção. A incorreta é a letra A, dizendo que sites é uma instância do Active Directory. Não é. Então, a errada é essa daqui. O resto tá certo. Próxima folhinha aqui. Questão 8. Sobre os conceitos básicos de árvore de domínio, assinale a alternativa incorreta. Uma árvore é um container dentro de um domínio. Não é. A árvore é um conjunto de domínios, né? Ela não está dentro do domínio. Ela é mais que o domínio, né? Ela é uma coleção de domínios. Então, ela não é o subitem de domínio. Então, o errado é a letra D. 9. Das alternativas abaixo, qual não corresponde a uma ferramenta de administração do Active Directory? Letra C, Windows Server Backup. O Windows Server Backup ele faz parte do Windows Server, mas não faz parte do AD. Beleza? É uma ferramenta do sistema operacional de rede, mas ele não está na parte do diretório ativo, né? Que é o Active Directory. Não faz parte do AD. Então, letra C. Questão 10 e última desse. Sobre os conceitos básicos do Active Directory, assinale a alternativa que não corresponde ao serviço de diretório da Microsoft. Letra C. Através do Active Directory, podemos configurar volumes de discos espelhados e RAID. Esse conteúdo a gente viu anteriormente na parte de Windows Server. Isso não está relacionado com o AD. Isso está relacionado com o Windows Server, mas não com o AD. Tá? O restante está correto, né? Incorreto ali, que não corresponde ao AD, seria essa letra C aqui. Tranquilo? Alguém perdeu alguma aqui? Deixa eu ver aqui no chat. Beleza? Ok. Então, o que a gente vai fazer agora? Lá no portal, coisa da atividade. Nós vamos... Tem uma outra atividadezinha lá, que é a atividade 12, para vocês fazerem, que ela corresponde a esse arquivo aqui, ó. A configuração de usuários do Active Directory, da aula 15. Tá? Então, baixa esse arquivinho aqui da aula 15. Vão dar uma estudadinha. A gente vai dar um prazo de uns 20 minutos aí, mais ou menos, para vocês tentarem fazer aqui essa atividade 12. Depois a gente vai corrigir e a gente vai começar a falar sobre GPO. Acho que a atividade 13 aqui não vai dar. Vai ficar 13 a 14, que vai ser o último conteúdo para a gente fechar aqui, para a gente ver na sexta-feira. Porque a gente não... Aí essa semana a gente fecha. Lembrando o seguinte, galera, tem uma pesquisa que eu passei para vocês aqui
Tem a atividade 10, né? E tem a pesquisa. Deixa eu ver quantas pessoas fizeram a pesquisa. Uma. Tem essa pesquisa aqui na semana 11 também, tá? Para ser feito. Só a Crislane que mandou. Ó, a Crislane que fez aqui. A gente está na semana 13. Tem 2 semanas aqui essa pesquisinha aqui. Quem mandou, professor? Só a Crislane. Só um pouquinho. Desculpa que meu filho do meio aqui tem aula justamente online no mesmo horário da aula de vocês. Toda quarta-feira bate. Então, agora fazer essa atividade 12 lá. Depois a gente vai corrigir, tá? Depois a gente vai passar GPO. Depois o último assunto. Aí na semana que vem a gente já deve entrar em sistema operacional de rede, mas na nuvem. Tá? A gente fala de nuvem. Professor, Pode falar, Cleide. a atividade 12 é de configuração de usuário, né? Isso. Isso, ela é referente ao arquivo 15 da semana anterior aqui, ó. Isso, configuração de usuário. Isso aí. Ó, eu vou parar a apresentação porque eu estou mexendo em outros arquivos, vou dar um tempo para vocês tentarem fazer, depois a gente volta apresentando e corrigindo, tá? Aí, quando eu voltar, se vocês não tiverem terminado, a gente dá mais um tempo para vocês terminarem.
Pessoal, vocês acabaram? Atividade 12. A gente pode corrigir. Podemos, meninos? Podemos corrigir? Atividade 12? Deixa aqui, ó. E a correção da 12. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar no portal. Tá lá no portal, né? Vou só colocar para aparecer. Tá terminando? Ah, então a gente vai esperar. Deixa eu esconder então aqui. Daqui a pouco a gente faz a correção, então. Aí quando você acabar, não, você manda mensagem aí. Galera aí.
Prontinho? Então tá. Lá no portal, a gente colocou a correção da atividade. E a gente vai colocar agora, né? Ficando visível aqui. E o arquivo 16. Está invertido aqui. Aula 16. Sobre GPOs e níveis funcionais. Vamos lá. Dentro da correção aqui, na atividade 12, vou voltar a apresentar ela. Aí vamos aumentar aqui. Então, primeira questão aí da atividade 12. Qual das ferramentas abaixo é utilizada para a criação de usuários no Active Directory? Né, a ferramenta de usuários e computadores do Active Directory. Questão 2. As alternativas abaixo são exemplo das abas de propriedade na conta de usuários. Professora, Oi, diga. eu não estava conseguindo enxergar sua tela, agora eu tô vendo. Ah, tá. Acho que demorou para compartilhar, né? Deixa eu voltar aqui. Então, o primeiro é usuários e computadores do Active Directory. O segundo aqui, as alternativas que são exemplos de abas de propriedade da conta de usuários, exceto NTFS. NTFS não tem nada a ver com usuário, né? Isso é questão de formatação, de volume, né? As outras propriedades que tem aqui, aí sim, tem na parte de propriedades da conta. Questão 3. Qual das alternativas abaixo refere-se à função do botão desabilitar herança nas propriedades avançadas do NTFS em uma pasta? Então, quando a gente não desabilita herança, as permissões dos grupos na PAI, né, eles vêm para os usuários filhos, grupos de usuários filhos. Quando eu não quero que ele faça isso, porque cada grupo vai ter alguma coisa bem específica, eu tenho que desabilitar isso daí. Então, a resposta aqui é a letra B. Ele vai bloquear, né, quando desabilito, ele vai bloquear a herança das permissões dos usuários e grupos de domínio das permissões da pasta pai. Então, as pastas filhos não vão estar herdando as permissões, quando eu desabilito, dos usuários e grupos, né, da pasta pai. Se a gente não marcar isso, automaticamente vai herdar, tá? O padrão tá marcado para herdar. Questão 4. Qual das alternativas refere-se à função aba segurança nas propriedades NTFS de uma pasta ou arquivo? Bem, a aba de segurança da pasta de NTFS permite definir permissões de compartilhamento para usuários e grupos. Opa. Questão 5. Selecione as palavras de acordo com o sentido do texto. A gente tem arquivos, diretório, base e usuários. Pasta base é o diretório pessoal do usuário na rede. Nela, os usuários podem colocar seus arquivos particulares, diferentemente das outras pastas na rede, que são de uso compartilhado entre os usuários
que as acessam. Seis, em relação à criação de grupos, marque a alternativa correta. Domínio local é um tipo de escopo. O que é o escopo? É um limite, uma limitação. Tá? Questão 7. Qual das alternativas abaixo define as funcionalidades, né, da segurança das propriedades de uma pasta ou arquivo? Escolha uma opção. Configuração dos grupos vocais. Letra A. Questão 8. Qual das alternativas abaixo permite a configuração da pasta base nos usuários do domínio? Campo conectar da aba perfil nas propriedades do usuário. Letra D. 8. Letra D. Questão 9. Qual das alternativas abaixo não pode ser feita nas propriedades de usuário de domínio do Active Directory? Configuração de permissões NTFS. O restante, nas propriedades de usuário do domínio, a gente consegue fazer o restante. Questão 10. Qual das alternativas abaixo pode ser feita nas propriedades de uma pasta? Criação de um compartilhamento. Letra C. Então, com isso, a gente fez as atividades, né, referentes a infraestrutura, né, do Active Directory e as configurações de usuário do AD. Nós temos ainda, né, tem a atividade 13 aqui, não vai dar tempo da gente, deixa eu até editar aqui, fazer essa atividade 13, vai ficar para sexta-feira, atividade 13, atividade, na verdade até o próprio GPO, né, a gente vai começar hoje, não dá tempo de terminar a GPO hoje, de repente pode deixar para começar a GPO na próxima aula. Vou falar um pouquinho, deixa eu falar uma parte, depois eu especifico aqui que eu vi, que a gente viu de GPO, e na sexta a gente finaliza a GPO, faz a atividade 13, corrige a atividade 13, aí nós vamos ver a última parte de AD, fazer a atividade, corrigimos a atividade, aí a gente finaliza, aí a gente vai para a questão de discos na nuvem. Tem a parte de Linux também, que a... Não sei se você quer que a gente passe alguma coisa para vocês também, mas o tempo, ele é bem curto, né? E a gente tem uma série de coisas aí, mas vamos ver se a gente consegue, se não conseguir passar alguma coisa, pelo menos a gente citar algumas coisas. Assim, pelo menos as mais importantes, né, de Linux. Vocês falaram que vocês viram alguma coisinha em sistemas operacionais, né? Viram alguns comandos. Bora lá. Então, de GPO, esse arquivo eu vou abrir, já está no portal, arquivo 16. GPOs e níveis funcionais de Active Directory. GPO é Group Policy Object, ou objeto diretivo de grupo. Também já ficam tratados os níveis funcionais, explora esse diretório, suas funções, conceituações e como identificá-los. Objeto de diretivo de grupo, né? GPO. É um conjunto de configurações relacionadas à segurança e configurações específicas para grupo de usuários
e computadores referentes à restrição para ambientes corporativos do Sistema Operacional Windows Server 2016. A abrangência da diretiva de grupo pode incluir desde um simples computador até sites, domínios, né, unidades organizacionais. Aí a próxima figura vai mostrar como a GPO atua no contexto do Active Directory. Tem aqui as diretivas, segurança, né, os usuários, temos o administrador vai colocando as políticas dentro do grupo, né, de políticas aqui. E todas as vezes, né, que a gente for fazer uma requisição, alguma coisa, ele vai verificar aqui se está fazendo parte do GPO. A ferramenta de uso para administração de GPO é o gerenciamento de política de grupo. Então, a gente com o nosso gerenciamento de servidor aqui, lindo, maravilhoso, né? Lá do Windows Server, aberto no nossa máquina virtual, a gente vai em ferramentas e escolhemos gerenciamento de políticas de grupo. Ele vai abrir as funções, container, né? As funções de cada container são política padrão do domínio aplicada a partir da raiz, política padrão para os controladores de domínio. A gente vai ter as unidades organizacionais, armazenamento de GPOs, armazenamento dos filtros WMI e os armazenamentos dos starters de GPO. Os sites existentes, permite criar um planejamento de política, permite identificar o resultado de políticas aplicadas. Então, cada container, né, desse daqui, ele vai ter essas observações aí. As GPOs também possuem herança de política. Então, eu tenho aqui o site, né, tá no nível hierárquico maior, aí o domínio herda do site, que as unidades organizacionais vão herdar do domínio, e aqui eu tenho as políticas, né, para cada situação. Aqui, as políticas de segurança para o site, aqui para o domínio. Então, um só para o site, o 2 e o 3 para o domínio, e o 4 para as unidades organizacionais. Agora, suponha que você possua 4 GPOs. Aqui ele tem 4. Ele já tem o GPO 01, que é para o site, aqui, GPO 2 e 3 para o domínio, e GPO 4 para unidades organizacionais. Está aqui, ó. O 2 para o raio do domínio, 3 para o domínio, 4 unidades organizacionais. A título de exemplo, vamos imaginar uma configuração básica única de habilitação e desabilitação do painel de controle. Então, a gente vai desabilitar o acesso do painel de controle no GPO1. No GPO2, a gente vai deixar habilitado. No GPO3, a gente vai desabilitar. E no 4, vai habilitar. Importante, se a configuração de acesso ao painel de controle tivesse sido utilizada somente na GPO1, os usuários da GPO 4 teriam seu acesso ao painel de controle desabilitado. No entanto, como a GPO tem sua configuração liberando o acesso do painel de controle, ela terá prioridade na herança. Tá? Então, o que ele fala aqui, ó. Se a gente tivesse aqui no primeiro, né, grupo, a gente tivesse utilizado, né, o acesso, tivesse colocado desabilitado, primeiro aqui, ele iria inicialmente herdar. Então, ele iria desabilitar para tudo para baixo. Mas, no nosso caso, a gente criou uma política para o grupo 4 ali, para a parte 4, que é das OUs, né? A gente habilitando. Então, quando a gente faz isso daqui, a herança para, ele obedecer a herança para obedecer o que eu especifiquei para aquele grupo de objetos, né?
Você pode forçar a aplicação de uma diretiva, de modo que ela terá preferência sobre todas as outras. Para isso, marque a opção Enforce, imposto, sobre a GPO. Então, aqui, ó, a gente tem, né, o default aqui, a gente vai clicar com o botão direito, tem, e vai marcar aqui imposto. Observe que a GPO, Default Domain Policy, né, só é aplicada para usuários autenticados, né, conforme a figura aqui. Tá? Ok. Todos os arquivos de configuração e bancos de dados de GPO ficam localizados na pasta C Windows Policy Definitions. Aqui. O WMI, que é o Windows Managed Instrumentation, disponibiliza informações sobre o computador de destino. Essas informações podem ser dados de hardware e software, configurações e informações de configurações. Por exemplo, o WMI pode criar filtros baseados em hardware como CPU, memória, espaço em disco, e fabricante, ou de software, tipo registros, drives, sistemas de arquivos, AD, serviço Windows Installer, configuração de rede. O comando de linha WMIC auxilia a criação de filtros WMI. Então, exemplo aqui. WMIC BIOS, né, espaço BIOS, espaço GET serial number. Ele vai retornar o número serial da máquina. WMIC memory chip, espaço GET, espaço serial number. Vai retornar o serial da memória. Né, a gente tem algumas coisas aqui. WMIC drive get serial number. Vai pegar o serial number do HD. WMIC product get name, version, vendor, identify number, né? Então ele vai trazer para a gente os programas instalados com o nome e versão, né? Qual que é a empresa e a identificação. WMIC product where, parece MySQL, vendor, like, porcentagem Adobe, porcentagem, get name, version, identify number. Então, ele vai trazer os produtos onde a empresa seja Adobe, tem a palavra Adobe em alguma posição. Então, Adobe Illustrator, né, Color Adobe, enfim, tudo que tiver a palavra Adobe. Né, do Photoshop, enfim. Vai trazer o nome, a versão, o número de identificação. Get Product, Where Name, aí você dá o nome, né? No caso desse XXX aqui, call uninstall. Ele vai desinstalar essa aplicação. O in-product where identify number, aí dá o like, né? Que aí você já viu o número de identificação, você pode, agora você sabe, você vai dar uma identificação. Call uninstall / no interactive. Então, remoção do aplicativo pela chave de regedit da aplicação tag identify number. Então, ele vai remover o aplicativo e ele também, o regedit, ele é preditado do registro do Windows para tirar a referência daquele arquivo no registro do Windows. Tá? Antes, às vezes, a gente desinstalava algumas coisas, versões anteriores aí do Windows, e aí aquilo ali às vezes não era totalmente desinstalado. Então, quando você mandava localizar dentro do regedit, você encontrava algumas coisas e você ia manualmente desinstalando. Então, o Windows estava lento, né? Era uma das coisas que se fazia, além de passar o scan disk, passar o desfragmentador de disco, era ir manualmente no regedit, lá no executar, digitava regedit e iria manualmente acertando. Beleza, temos aqui. Exemplo de servidores remotos, né? WMIC /node, aí o nome dois pontos, nome do computador, product get name, né? Então ele vai trazer o nome do produto que está sendo utilizado. WMIC /node, dois pontos, nome do computador, product get username, vai trazer o usuário que está
mexendo naquele computador. wmic/node, nome do computador, productware, name, like, Adobe, porcentagem, então que comece com Adobe, não importa o restante. E vai chamar o que? O uninstall, call uninstall. Ele vai remover todas as versões de programas do Adobe que tenha, né, que comece com o Adobe de um computador remoto. Para utilizar um filtro WMI, primeiramente precisamos criar o filtro. A seguir, mostraremos o procedimento de criação do filtro WMI e a utilização do GPO, Default Domain Policy. Então, a partir do gerenciamento da política, né, aqui marcado, selecione, tá aqui, ó, tem marcado aqui filtros WMI, clique com o botão direito, vai em novo, depois clique em adicionar, aí na sequência, né, vai aparecer aqui, já na consulta novo filtro, clicar no botão adicionar, preenche o que aparece na figura, depois clicar em OK. Então, a gente vai vir aqui, vai marcar aqui em adicionar, vai vir para cá, depois OK, né, no adicionar ele já passa para cá. E confirma. Finalmente, selecione a GPO Default Domain Policy, que vai aparecer aqui, e selecione a consulta WMI criada. Então, quando você seleciona aqui, vai aparecer a WMI aqui, e aí vai selecionar. Aí fala mais um pouquinho aqui. Para entender mais sobre a criação de filtros WMI, tem um linkzinho aqui. Essa dá Ctrl+C, Ctrl+V. A GPOs de início corresponde a uma funcionalidade quando o administrador não tiver uma GPO específica a um ser aplicado. Uma forma de implementar uma GPO rapidamente enquanto não tiver uma GPO definitiva. Para trabalhar com GPOs de início, Starter GPOs, clique no nó GPO de início e em seguida clique no botão Criar pasta GPO de início. Né, conforme a próxima figura lá. É importante ressaltar que essas GPOs sugeridas podem ser apagadas sem problemas. No entanto, é importante que o administrador sempre tenha uma GPO de início para situações inesperadas. Então, tem aqui, olha, dentro do nosso gerenciamento de políticas, né? Tem as GPOs de início. Você seleciona aqui, tem aqui, está aparecendo as GPOs de início. Se não tiver nada, você pode clicar em criar GPOs de início, e aí vai ter a possibilidade aqui. Para criar a GPO de início, a gente seleciona com o botão direito, dentro de GPOs de início, vai em novo, dá o nome dessa GPO, vamos colocar aqui GPO base, dá o OK. Nessa imagem aqui, na próxima imagem, a gente vai poder definir diretivas para computadores que são aplicadas quando o Windows é carregado, depois entre 90 e 120 minutos. Só um pouquinho. Desculpa, meninas. Como eu falei, meu filho está em aula, aí vem aqui perguntar, pegar link da aula, que ele não tem WhatsApp, então não tem como enviar. Então me digita, vem para a escola, me manda, né, e digita, e aí tem um formulário lá de pesquisa que estavam fazendo, e queria saber se eu tinha respondido o formulário lá para os pais. Voltamos aqui. Então, a gente vai criar diretivas para os computadores, né, que são aplicados quando o Windows é carregado depois de 90 e 120 minutos, ou seja, entre 1h30 a 2 horas. O usuário que é aplicado quando o usuário faz logon, depois disso também é atualizado entre 90 e 120 minutos. Então, a gente clica em editar, no menu suspenso aqui, não é? Clica no botão direito em GPO base, editar. E aí, quando a gente vai editar, vai aparecer na próxima figura as configurações do computador e as configurações do usuário. Configuração do computador aqui, ó, e configuração do usuário. As configurações do computador são as diretivas relativas ao computador.
são distribuídas por área de atuação do Windows. Caso tenha alguma dificuldade em encontrar um diretivo em particular, pode procurar um container todas as configurações. As configurações de usuário são relativas ao usuário, são distribuídas por área de atuação do usuário. Caso tenha dificuldade de encontrar uma diretiva em particular, também a gente pode procurar no container todas as configurações. Tá? Então, a gente está aqui. Não são poucas configurações, a gente tem mais de 3.000 diretivas que podem ser configurações. Né? Todas as configurações ficam aqui, ó. Tem as configurações de computador e usuário. Não estou conseguindo achar, eu venho aqui do lado esquerdo, onde eu marquei aqui, ó, todas as configurações, aqui dentro vai aparecer as configurações que tem disponíveis. Bem, vamos só falar um pouquinho aqui dessa. Deixa eu ver quantas páginas são. Peraí, fecha a porta aí, calma aí, calma aí. Desculpa, gente. Vamos lá. Falar dessa criação de uma nova GPO na Unidade Organizacional Professor. Tá? A gente vai fazer essa GPO hoje, vou parar nesse assunto. Vou colocar esses tópicos que a gente viu desse PDF lá no portal, a gente vai fazer depois a chamada, para a gente saber onde que a gente parou. Na próxima aula a gente continua, faz atividade referente a essa unidade, depois a gente corrige, depois a gente passa à última unidade, atividade, corrige, e aí a gente vai na nuvem, que aí todo mundo está com computador e acesso, consegue estar mexendo. Então, numa GPO, podemos fazer até centenas de configurações. No entanto, por questões de simplificação, por exemplo, vamos somente desabilitar o acesso do usuário da unidade organizacional professor ao painel de controle. Então, no painel de controle, a gente tem algumas configurações, a gente tem algumas situações, então a gente quer que o professor não mexa em nada do painel de controle. Quem vai mexer vai ser o suporte. Então, eu vou desabilitar isso daí. Então, nessa imagem aqui, figura 15, com o botão direito do mouse em cima da O aqui, professor, ó, tá aqui, professor, botão direito. A gente vai marcar aqui, criar uma GPO neste domínio e fornecer um link para ele aqui. A gente vai marcar isso daí. Preencher com o nome GPO ou professor, né? Que é o nome do meu item aqui, da minha O, ok? Depois, quando aparecer aqui, vai aparecer na lista aqui do lado direito, a gente vai clicar com o botão direito, vamos clicar em cima de editar. E aí a gente vai navegar até a diretiva, vai ter as diretivas aqui nas configurações. E a gente vai até proibir acesso ao painel de controle e as configurações do PC. E vamos dar 2 cliques nisso daí. Então, quando a gente vem aqui editar, vai vir para essa tela, e aí a gente vai procurar nessas configurações aqui do painel de controle essa opção, vamos dar 2 cliques nela. Depois a gente vai tá marcado aqui habilitado, né? Vamos habilitar e dar o OK. Então, a diretiva proibir acesso ao painel de controle, as configurações do PC, está habilitada, tá? Para o professor. Na sequência, clique em arquivo, sair. Aí ele volta para a tela anterior. A gente pode fazer as configurações da outra ou. A diretiva leva um tempo de aproximadamente 15 minutos para se tornar ativa. Então, você criou, não fica, ele não entra para funcionar na mesma hora, ele demora um pouquinho. Para forçar sua propagação, utilize o comando de linha gp update. Tá? Então, aí vai abrir o prompt, né?
CMD lá e vai digitar GP Update e vai atualizar. E a gente tem algumas coisas. A gente tem GP Update barra Target Computer. Ele vai fazer as alterações aqui no computador. Aqui eu estou fazendo na força, né? Estou forçando depois que ele esperar 100 milissegundos. E aqui eu vou fazer a atualização e reiniciar barra boot, né? Lembrando que todos os comandos a gente pode digitar com barra, ponto de interrogação, ele traz todos os parâmetros para a gente e explicando o que faz cada um deles. Lógico que ele aparece em inglês. Importante, no PowerShell existe um comando, né? Os comandos do PowerShell a gente chama de cmdelete, equivalente, chamado invoke GPU update, que tem a mesma função do comando GP update lá do prompt de comando. Vou parar aqui. Validação de GPU vou deixar para a próxima aula. Vamos fazer chamadinha de vocês. Preencher. Vamos aqui. Crislaine tá contigo aí, Renan? Renan? Hoje não? Beleza. Eduardo. O Eduardo hoje não tá, né? Milagre. Ele está trabalhando, professor, ele falou. Ah, é? Tá no horário de trabalho dele? Sim, acho que ele conseguiu um serviço, né? Ah, ele falou que ele tinha chamado ele para trabalhar na Vale, não foi? Tinha alguma Acho coisa. que sim. Deus te abençoe que dê certo. Amém. Sim, sim. Carol, Misael, Olivia, Paulo, Rafael, Renan, Atânia. Não, depois a gente. Deixa eu fazer aqui Olivia. Olivia tá aqui. Misael, Cleide tá aqui. Professor, eu vou mandar a pesquisa agora, que eu terminei ela, eu vou mandar. Tranquilo, não. É bom ir fazendo para ir eliminando as pendências. Vamos lá, acrescentar mais uma aqui. Pronto, então a gente parou aqui. Essa validação do GPO eu vou deixar para sexta-feira, que a gente continua aqui, tá? Por hoje é só, para a gente não ficar no meio de um assunto, né? Então a gente viu até antes de validação de GPO. E de validação de GPO em diante, a gente vai ver na próxima aula, que é sexta-feira. Ok? Então, vou parar aqui a gravação.